Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum, né? E também agradecer o apoio da CNA, que desenvolveu todo um projeto para a gente poder estar aqui também. Eu vou falar de um tema que tem muito a ver com recursos hídricos, já que nós somos os principais usuários de água do mundo, né? Mas existe muita, vou dizer a palavra certa, muita fake news em relação a esse uso, né? Ou meias verdades. Então eu vou passar um pouquinho sobre isso aqui, e eu fiz uma apresentação maior, se alguém quiser eu posso passar via WhatsApp, mandar, né? E eu queria primeiro dizer que a tecnologia de irrigação, ela e a agricultura irrigada, ela traspassa todos esses objetivos traçados aqui no fórum, né? E o que a gente tem de melhor na tecnologia de inovação é essa nova visão, uma visão integrada do setor, ou seja, segurança alimentar com sustentabilidade. Então essa é a mensagem, né, que a gente tem corrido todo o Brasil, nós temos desenvolvido vários projetos, a gente está acompanhando. Claro que como todo setor tem seus problemas, mas a gente nota uma mudança fantástica em relação a esse entendimento. E uma coisa importante que a gente precisa perceber, né, até que a gente descubra outra coisa para alimentar, é que na agricultura tropical os ciclos sazonais são definidos pela disponibilidade de água. Esse é um diferencial da América Latina, onde a irrigação é a tecnologia de transformar uma safra única em safra contínua, com todos os benefícios associados, né, de segurança alimentar, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade ambiental, ou seja, você elimina a necessidade de crescer a produção em áreas novas, né? O uso eficiente de água e responsável tem sido a tônica desse setor, né? E na América Latina, nós temos hoje em torno de 28 milhões de hectares distribuídos, são dados da FAO, distribuídos nesses países. Um crescimento, né, de quase 4 milhões em 10 anos. Esse crescimento da agricultura irrigada é uma demanda dos produtores que, né, estão cansados muitas vezes de perda de safra, e a agricultura irrigada entra com uma segurança de produção, que é o lado econômico da sustentabilidade, também tem o lado social de criação de empregos, renda, e também o lado ambiental que a gente tem trabalhado de forma específica e vamos falar aqui, né? Eu trouxe 4 cases de sucesso, que eu acho que pode ser nosso, que a gente tem trabalhado. Na verdade tem tanto, foi difícil até selecionar. Mas são cases que podem servir de modelo, claro, para o Brasil e outras regiões e para a América Latina. O primeiro deles é manejo de irrigação. O manejo de irrigação, que é a tomada de decisão dentro das fazendas, o Brasil dá uma lição para o mundo, tá? Nós temos empresas que decidem a irrigação de forma técnica, até porque o custo da energia é muito alto. Então, água demais significa perda de eficiência econômica, aumento dos problemas de doença, lixiviação de nutrientes. Isso tem sido feito de forma efetiva nas grandes fazendas, onde cada volta de um pivô, cada tempo de funcionamento de uma irrigação localizada ou de uma aspersão é tratado de forma muito técnica, com as mais altas tecnologias existentes. Um problema que a gente tem são as pequenas propriedades e também ensinar isso em grande escala para a sociedade através da nossa universidade. Então, através de um projeto com o Ministério da Integração Regional e com o ICA, nós desenvolvemos um software que se chama SBMI, Sistema Brasileiro de Manejo de Irrigação, que é um software agroeducacional que pode ser distribuído, distribuído gratuitamente, né? No sentido que as escolas, os institutos federais, as universidades possam dar um treinamento de alto nível, porque aqui se utiliza a mais alta tecnologia associada ao manejo de irrigação. E também estamos desenvolvendo um produto exclusivo para a agricultura familiar, porque o mesmo controle que precisa o grande produtor, precisa o pequeno, só que as ferramentas são diferentes. Então a gente trabalha nisso há mais de 15 anos, desenvolvendo tecnologia, e hoje a gente está colocando essa tecnologia à disposição da sociedade através desses projetos com o Ministério da Integração Regional. Um segundo caso seria estudos de uso real de água. Isso é muito importante porque as notícias equivocadas em relação ao uso de água, inclusive se fala consumo,
Nós somos uma área que a gente busca uma água de qualidade que seja e devolver uma atmosfera de forma totalmente limpa. Essa questão dos sistemas modernos, não existe percolação de água contaminada, porque a água é muito cara, tá? Então, nós temos muitos problemas em função das fake news. Por exemplo, esse número é um número proposto aí nas publicações da ANA, né? Inclusive fazer um elogio, porque a Agência Nacional de Água Brasileira tirou a gente da idade das trevas, porque nós temos as informações na mão de todo o sistema, o uso de água e tudo mais. Então, a gente observa aqui que o total de retirada de água no Brasil, de todos os usuários, em 2019, era 2.000 metros cúbicos. E a irrigação, 1.120. Aí vem esses números de 49%, de 66%, que a sociedade recebe como se fosse a agricultura irrigada estivesse usando 60% das águas do país. E muitas vezes não é esclarecido que nós temos no Brasil cerca de 180 mil metros cúbicos por segundo a vazão dos rios, fora água subterrânea. Nós temos 91 mil, que seria a Q95, e 70% seria 63 mil. Se a gente tira a vazão do rio Amazonas, que é 73%, então nós temos esses números. E observe que o número correto é que a agricultura irrigada utiliza 0,6% da vazão dos rios brasileiros, enquanto a sociedade recebe a informação de que nós usamos 60% das águas desse país, né? E, fora o rio Amazonas, esse número chega a 2,4%. Andando um pouquinho rápido aqui, um outro caso seria a mitigação do efeito estufa, né? Nós sabemos que a agricultura irrigada, pela sua intensificação, tem uma capacidade de mitigar o efeito estufa. Isso nunca foi utilizado. Nós usamos, né, algumas das pesquisas que a gente desenvolve junto com a Associação de Irrigantes. Essa aqui é uma pesquisa feita junto com a AIBA, Associação de Irrigantes da Bahia, onde a gente estudou a diferença de carbono no solo para as áreas de irrigação, área de sequeiro, pastagem, e também a velocidade com que isso ocorre. Com esses números, nós conseguimos incluir a agricultura irrigada, parte do plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que é um programa fantástico do governo brasileiro, tá? Por último, né, aqui está a nossa proposta de mitigação, que é de 50,8 teragramas de CO2, que é o quarto maior mitigação do Brasil hoje, mais do que plantio direto, integração lavoura-pecuária. Isso é desconhecido da sociedade e muitas vezes dos técnicos. E por último, né, os estudos integrados de recursos hídricos. As próprias associações de irrigantes, de tanto muitas vezes receber informações e muitas vezes a sociedade está contra esse desenvolvimento da agricultura irrigada, tem desenvolvido estudos. Vou citar dois rapidamente aqui, no Mato Grosso e no oeste da Bahia, né? O que acontece? No polo de Primavera do Leste, que é uma região importante do Mato Grosso, nós temos umas observações importantes, por exemplo, que as chuvas no Mato Grosso, que sempre possibilitaram 2 safras, hoje já, a partir do ano 2000, nós temos metade dos anos com menos de 200 dias de chuva. Então, a gente começa a preparar o terreno exatamente para que se possa continuar produzindo ali. E uma coisa fundamental desses estudos é que a gente tem levantado qual é a vazão realmente utilizada para o setor. A agricultura irrigada dessa região utilizou no seu dia máximo 15 metros cúbicos por segundo. Aí você pode lembrar que esse número em relação à vazão dos rios não é tão significativo. Isso não quer dizer que a gente desconheça que existam locais estressados e que a gente precisa atuar. No oeste da Bahia, nós fizemos um trabalho também muito forte junto com a Associação de Produtores de lá, e foi feito um trabalho fundamental com a sociedade, informação. Nós desenvolvemos um sistema web que é à disposição de qualquer um de vocês que digitar O Bahia. Vocês têm acesso a toda a informação, não só para ver, inclusive para baixar o shape, o que quiserem fazer. Também lá, nós estimamos que o dia mais de uso de água foi 76 metros cúbicos por segundo, e que significa cerca de 10% da vazão média de longa duração, 61% da vazão outorgada, 17% da Q90, e nenhum efeito grande
efeito significativo na vazão de São Francisco. Então, é isso que eu queria trazer, né? Essa inovação do setor preocupado com recursos hídricos e preocupado com eficiência de uso de água. Obrigado.